Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre intervalos de confiança e o intervalo de confiança para uma variância. Eu trouxe um exemplo para vocês que se trata da seguinte situação. Considere uma população, todos os alunos de uma turma. Dessa população foram selecionados 10 alunos aleatoriamente e suas alturas foram medidas em centímetros. Então, aqui embaixo tem um vetor com todas essas alturas. Essas medidas devem ser consideradas com comportamento semelhante a uma distribuição normal. Por que está dando essa informação? Eu preciso que esse conjunto de dados, que a minha amostra siga uma distribuição normal, para que a minha variância, por exemplo, siga a distribuição Q quadrado. Certo? Então, os dados terem distribuição normal garante com que os parâmetros, média, proporção ou variância, tenham a distribuição que eu apresentei para vocês na nota de aula, certo? E aí o exemplo continua. A partir dessa amostra, construa um intervalo de confiança com 90% de confiança para a variabilidade da altura dessa turma. Bom, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é explicar o que é esse vetor. Então, tem um objeto X, esse que eu coloco o sinal de igual para atribuir algum valor para esse objeto X, e tem uma letrinha C que significa concatenar, que é juntar. Então, eu coloquei os valores aqui separados por vírgula, certo? Uma coisa importante, os argumentos dos comandos do R são separados por vírgula. Eu coloquei 170, 171, vírgula. Então, quando eu coloco a vírgula, ele sabe que é outra informação que eu estou colocando. Agora, vamos supor se eu tivesse um número quebrado. Então, seria 71,5, por exemplo, certo? Então, o separador decimal no R é ponto. A vírgula separa argumentos, ok? Eu gosto de lembrar isso porque no calc, na planilha, a vírgula é o separador decimal. Então, vocês têm que prestar atenção para não confundir isso. Certo? Então, esse Czinho com os valores dentro de um parênteses, ele está concatenando um conjunto de números que vai virar um vetor. Então, se eu der um Ctrl Enter nesse comando, ele atribui na memória. Ó, X é um vetor numérico que tem de 1 a 10 elementos. E aqui apresenta os primeiros elementos. Certo? Então, na memória do R, o X é esse vetor todo. Outra coisa que vocês precisam observar aqui. Aqui eu já estou falando para vocês que é para uma variância, mas pondo que eu não tivesse falado que esse intervalo de confiança é para uma única variância e não duas. A primeira coisa que vocês vão observar é que eu só tenho uma amostra, então só vou ter uma variância, certo? Vamos salvar ali. Então, vamos lá. Eu rodei o conjunto de dados, coloquei esse conjunto de dados na memória, agora eu vou dar o comando para construir o intervalo de confiança. Primeira coisa, eu tenho que carregar uma biblioteca. E a biblioteca é a Teach&Demos. Então, Ctrl Enter, carreguei a biblioteca. O comando para isso, para esse intervalo de confiança, é sigma.test. Vocês já viram que aqui, ó, tem um que é só sigma, da biblioteca stats, e tem o sigma test, que é da biblioteca Teach&Demos. Então, é esse aqui que eu quero. Vocês viram que aparece essa janelinha amarela com as informações que eu tenho que inserir ali dentro. Então, a primeira informação é X. O que é esse X? É o conjunto de dados, que por coincidência eu coloquei a letra X também. Então, coloquei aqui X. Porque quando eu mantenho a ordem da sequência, podem ver que o primeiro aqui é X, que é o conjunto de dados, então eu coloquei coincidentemente a mesma letra, né, aqui, e não nomeei, mas o correto seria eu colocar X é igual a X, quer dizer que o X da função é igual ao X que está na memória. Certo? Mas, se eu colocar os argumentos sempre na ordem, sem pular nenhum, eu não precisaria nomear. Mas, nesse caso, a gente vai pular uma porção de argumentos que, para a construção do intervalo de confiança, não serão necessários agora. Então, o primeiro argumento é o X, o segundo argumento é conf level, nível de confiança, que, no nosso caso, 0,9. Percebam que é 0,9 e não 0,9. Se eu colocar uma vírgula, o R vai entender que eu estou trocando de argumento, certo? Então, quando for um separador decimal, é ponto no R.
Então, são apenas essas duas informações que eu preciso colocar. Eu dou um conjunto de dados para ele e eu coloco o nível de confiança. E aí, eu dou um Ctrl Enter. Aqui embaixo no console vai sair o resultado. Aqui embaixo no console tem várias informações, porque esse comando não serve apenas para intervalo de confiança, ele serve também para teste de hipótese, que é a nossa próxima unidade. Mas se você ler aqui, ó, tem aqui, ó, intervalo de confiança com 90%. São esses dois valores aqui. Então, vou copiar, vou colocar aqui como um comentário, para ele não interpretar que é um comando, né? Aí, aqui embaixo, fala assim, estimativa da amostra, a variância de x, 80. Então, a variância desse conjunto de dados, diminuir aqui um pouquinho, a variância desse conjunto de dados é 80,45 centímetros quadrados, no caso, certo? E o intervalo de confiança é de 42 até 217. Ou seja, eu tenho 90% de confiança que o intervalo de 42,79 até 217,76 centímetros quadrados, que esse intervalo abrange o verdadeiro valor da variância populacional. E quem é a população? É a turma de alunos que a gente tirou a medida de 10, uma amostra de 10, para a gente poder calcular esse intervalo de confiança. E também todos os valores que estiverem dentro dos limites aqui do intervalo de confiança são considerados valores possíveis para a variância da população. Por exemplo, se alguém perguntar assim, é possível que a variância da população seja 50 centímetros quadrados? Sim, é possível, porque está dentro do intervalo de confiança. E eu tenho 90% de confiança em todos os valores que estão aqui dentro desse intervalo, certo? Então, no caso, aqui a interpretação é com 90% de confiança, pode-se afirmar que o intervalo, vamos colocar aqui fechado, de 42,79 até 217,76. Então, com 90% de confiança, pode-se... Opa, faltou um R. Pode-se afirmar que o intervalo tal abrange o verdadeiro valor da variância populacional. Ok? Então, essa é a interpretação. Com 90% de confiança... Opa, está invertido aqui, confiança. Pode-se afirmar que o intervalo de 42 até 217 abrange o verdadeiro valor da variância populacional. Ok? Então, essa única linha de comando constrói todo o intervalo de confiança que, se vocês fossem fazer à mão, esse arquivo aqui é um que eu passei para vocês com o resumo dos comandos do R, né? Então, aqui tem, ó, intervalo de confiança para uma variância. Teach and Demos, o sigma.test que eu apresentei, e essa aqui é a forma de fazer, que seria à mão, que esse aqui quadrado superior e inferior eu teria que encontrar na tabela, certo? Então, aqui é a maneira de fazer à mão, e aqui usando o comando pronto do R. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!